Boas pessoal, o meu nome é Richard, sou médico e este é o Espaço Wellness, onde hoje vamos falar das duas razões pela qual devemos evitar o sumo de fruta. Então, a primeira razão pela qual devemos evitar beber sumos de frutas é porque os sumos são nada mais nada menos do que água, açúcar, algumas vitaminas e alguns minerais provenientes da fruta, ok? Nós basicamente pegamos num alimento que deve ser consumido na sua forma natural, que nos vai providenciar bastante fibra e vai regular dessa forma a absorção desse açúcar, tiramos toda a fibra e ficamos somente com o açúcar. Sem contar que, para fazer um copo de sumo, eu geralmente preciso de mais de 3 peças de fruta. Então, estamos a consumir o açúcar de 3 ou mais peças de fruta, ok? O segundo ponto é um pouco mais complexo, ok? E para percebermos isso, teríamos que entrar um pouco naquilo que é o metabolismo dos açúcares, certo? Eu vou tentar ser o mais claro possível nesta explicação, tá bem? Então, antes de mais nada, precisamos de perceber que o açúcar convencional, isto é, o açúcar mais comum que nós consumimos, o açúcar de cana, é nada mais nada menos do que sacarose, que é um disacarídeo, ok? A sacarose é uma molécula de açúcar composta por 2 açúcares simples, que são a glucose e a frutose, ok? O grande problema aqui é a frutose. Para quem ainda não viu, recomendo que vá ver o vídeo onde eu falo de açúcar, ok? Porque lá eu falei de alguns problemas que o açúcar pode nos trazer. O que eu não especifiquei foi que alguns açúcares são ainda mais prejudiciais que os outros, portanto, no efeito que ele tem a nível do organismo. Então, o açúcar convencional, que a maior parte de nós consumimos, é composto por 55% de frutose e 45% de glucose. Após nós ingerirmos, ok, por exemplo, 100 gramas de sacarose, 55 delas vão ser frutose e 45 glucose, este alimento vai ser, após o consumo, absorvido a nível dos intestinos e vai para o fígado, ok? Tudo que é consumido através da boca, antes de ir para a circulação sanguínea, passa pelo fígado. Isto porque o nosso fígado é o órgão que faz o detox. No caso de, se por exemplo, consumirmos alguma substância nociva, o fígado pega nessa substância e transforma de forma que pare de ser nocivo ao nosso organismo. Então, esta grande carga de carboidratos que nós comemos vai para o fígado, ok? E é aqui onde está a grande diferença no papel da frutose e da glucose. A frutose não é uma molécula de açúcar com muita afinidade biológica. Isto para dizer o quê? Que ela não tem uma grande compatibilidade com a nossa biologia, ok? Enquanto a glucose já é considerada a molécula de carboidrato normal para o homem. Por isso que no nosso sangue corre glucose e não frutose, apesar de ambos serem açúcares simples. Quando estes dois chegam ao fígado numa proporção de 50 a 50% aproximadamente, os 50% de glucose vão fazer o papel que eles devem fazer. Estimulam a insulina e vão repor as reservas de glucose a nível do fígado e do músculo em forma de glicogênio. A frutose não tem essa capacidade. Então, enquanto a glucose está a fazer esse papel, onde é que está a frutose? A frutose fica no fígado à espera de um estímulo, ok? Este estímulo hormonal, que pode ser proporcionado pelo cortisol, pela insulina ou pela glucagona, vai decidir se estas moléculas de frutose transformam-se em energia ou então
se vão para aquilo que nós chamamos da via da coenzima A, que depois vai formar ácidos graxos e, consequentemente, gordura, ok? O que acontece é que a maior parte das vezes nós consumimos a frutose juntamente com a glicose. Isso traz um grande problema, porque a glucose aumenta os níveis de insulina, a frutose já não. Então, após termos esse estímulo pela glucose, a insulina sobe, e esta insulina, que não, por outra vez, não havia de ser estimulada pela frutose, já vai agir sobre a frutose, fazendo esta transformar-se em gordura. Então, podemos falar que aproximadamente 90% das vezes toda a frutose que nós consumimos transforma-se em gordura. E não é qualquer tipo de gordura, é gordura visceral, ok? Por isso que pessoas que apresentam alto consumo de alimentos com bastante frutose têm tendências a desenvolverem aquilo que nós chamamos de fígado gordo ou esteatose hepática. Agora, ok? Qual é o outro problema da frutose? O outro problema da frutose é que ela está em todo lado. Desde que o homem aprendeu a refinar a sacarose dos frutos, houve uma explosão na produção de frutose, em forma de frutose de milho, o que em inglês chamam de High Fructose Corn Syrup. Então, este componente está em todo lado. A frutose, neste momento, pode ser encontrada em maior parte dos produtos alimentares industrializados, ok? Por quê? Porque ela tem um alto índice glicêmico e é muito saborosa, ok? Quanto maior o índice glicêmico, mais prazer esse carboidrato dá, certo? Mais prazer, mais doce ele vai ser. Então, a indústria põe propositadamente altos níveis de frutose nos alimentos, que é para nos deixar viciados naquele alimento. Percebem? E este é o grande problema dos sumos, porque o sumo, na sua maior parte, é frutose e glucose. E ainda se fosse glucose, seria mínimo o estrago, apesar do consumo de glucose alto também ser prejudicial. Se ainda fosse glucose, havia de ser, porque a glucose tem uma afinidade à frutose, maior parte das vezes, se não sempre, vai ficar gordura visceral. Então devemos evitar. Tá bem, pessoal? Devemos evitar. E devemos substituir por chás, bastante água. A água é o líquido universal, tá bem? A água é o que nós devemos consumir com a maior frequência. Agora, eu não digo que não devemos nunca beber sumo, ok? Mas vamos tornar isso a exceção da regra, tá bem? Então é isso, gostaria de agradecer a quem ficou até ao fim. Ponham o like se gostaram do vídeo, partilhem se acham que alguém pode se beneficiar desta informação, e quem estiver interessado em marcar uma consulta pode entrar em contato comigo através dos endereços abaixo. Obrigado.